muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de todo final de noite. Nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você pode acessar o Facebook, o Twitter, o YouTube, dos programas já exibidos, todas as opções, criticar, sugerir. Mande seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo o doutor e deputado federal pelo Partido Comunista de São Paulo, doutor Protógenes Queiroz. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E hoje vamos falar sobre um tema que afeta a todos: política, cidadania, atuação do político eleito na vida do cidadão. Doutor Protógenes, antes de entrar na política, eu queria que o senhor fizesse para o nosso telespectador aqui uma breve retrospectiva sobre a carreira do senhor. O senhor não é a primeira vez que o senhor está, aliás, é a primeira vez que o senhor vai à política, mas não começou na política. Como o senhor começou a carreira pública? A minha carreira pública, ela começa muito cedo, né? Eu fui procurador geral do município de São Gonçalo, município fluminense, lá no estado do Rio de Janeiro, município que é a maior cidade depois da cidade do Rio de Janeiro, 1,5 milhão enorme, eu conheço de habitantes, muito gigantesca, né? Espalhada, né? Isso, iniciei a carreira nessa cidade na década de 80 e depois advoguei, passei uns 12 anos advogando e num determinado momento voltei de novo para o serviço público, agora no nível federal, como delegado de Polícia Federal. Então, inicio a carreira, faço a Academia Nacional de Polícia em 1998 e lotado aqui na cidade de São Paulo em 99. Mas fiquei pouco tempo, só 3 meses. A partir daí, nem menos de 3 meses, a partir daí eu fui fazer uma missão lá no Acre, que era prender Ildebrando Pascoal e mais 40, aquele motosserra, famoso caso da motosserra. Ex-coronel da Polícia Militar, foi deputado federal e que está preso até hoje, né? Então eram 2 equipes e eu coordenava uma das equipes que era para investigar lavagem de dinheiro por narcotráfico. Então, a partir dali, a carreira ela seguiu, né, esses rumos de combate ao crime organizado, combate à lavagem de dinheiro, trabalhando também na diretoria de inteligência e já em 2003, aí eu já fui chefiar o serviço de inteligência da Polícia Federal, onde é um serviço secreto da polícia, onde nós desenvolvendo grandes operações e foram operações que marcaram, né, a polícia, a instituição Polícia Federal no Brasil, marcou um pouco a cidadania, porque houve aí um divisor de água do combate à corrupção de uma forma implacável, revelando esquemas bilionários de desvio de recurso público, né? O que deu para mensurar a dimensão do problema. Então, desde lavagem de dinheiro em clube de futebol, o Corinthians, o nosso Coringão mesmo foi alvo dessas máfias internacionais, se apropriaram do Corinthians para lavar dinheiro. Aquele caso do MSI Corinthians, que era do Kia Jaraboquian e do já falecido Boris Berezovski, eu que coordenei essa operação. Depois tivemos também uma operação destinada a combater o contrabando, a pirataria aqui em São Paulo, que foi a prisão do chinês Lau Qinchong, um esquema também milionário. Ele está preso ainda? Cumpriu pena de 4 anos, está solto, enfim. E o trabalho que foi mais conhecido, né, que houve mudanças, mexeu na estrutura do país mesmo, foi o caso do banqueiro condenado Daniel Dantas. Foi condenado por corrupção, né, condenado a 10 anos de prisão, pagou 12 milhões de reais de multa e nós conseguimos indicar bens para serem bloqueados da ordem de mais de 3 bilhões de dólares. Então, era um esquema bilionário de corrupção, de desvio de recurso público, que foi a Operação Satyagraha, onde uma operação que ocorreu no dia 8 de junho, né, de 2008, e eu passei
a ficar conhecido nacionalmente por conta dessa operação, porque eu fui afastado dessas investigações. Mas esse caso, doutor, desculpa, ainda não transitou em julgado, ele ainda está... Não, ele recorreu? O caso ele teve um habeas corpus, né? Primeiro que teve o habeas corpus da libertação do banqueiro. E hoje, apesar da condenação em primeira instância, ele recorreu e também impetrou um habeas corpus, e esse habeas corpus passou pelo Superior Tribunal de Justiça e hoje está sob a apreciação do Supremo Tribunal Federal desde aquela época, né? Desde de 2008, e que é uma pendência na Suprema Corte que sabe lá Deus quando é que vai se resolver essa situação, esse julgamento que dizem que é o maior julgamento da história, que houve aí a punição dos verdadeiros culpados pela corrupção no Brasil, ficou divulgado pelo menos pela grande mídia brasileira, e o que o Supremo Tribunal Federal passou isso, né, como se fosse o julgamento do século, que todas as pendências, né, relativas a crime de corrupção praticado pela classe política estaria pela primeira vez na República alvo de punição. Usando o português, saindo do nosso juridiquês, mas o português, claro que se ouvir agora, pela primeira vez político vai ser preso. O que se ouvia nas ruas era isso. Sim, né? A ideia que se passa é isso. E realmente, né, porque três figuras políticas importantes do cenário político de realce, que é o deputado João Paulo Cunha, foi presidente da Câmara, um ex-presidente da Câmara, num momento muito importante da República. O deputado Genuíno foi presidente do PT, um quadro histórico do PT, né, com um passado dentro da democracia brasileira impecável. O próprio ex-deputado federal e ex-ministro, José Dirceu, também com um histórico de luta muito importante. Desde a época estudantil, muito da importante UNE. Na República, desde a UNE, desde o processo de redemocratização, desde da assunção do presidente Lula, do primeiro trabalhador eleito, né? O ministro José Dirceu teve um importante papel nessa estrutura política e encerra o final da sua carreira como taxado como corrupto, como o maior corrupto da história desse país. O deputado José Genuíno também, o deputado João Paulo Cunha também, no meio de um lodaçal, né? E essas figuras ficaram como exemplo da corrupção na política. Será que eles são realmente responsáveis por esses grandes esquemas de corrupção que existem na República? Cadê os bilhões de dólares que foi produzido no caso do Mensalão? Eu estou ainda para saber, cadê esses bilhões? Porque o que eu tangenciei em toda a história como delegado da Polícia Federal, tangenciei esquemas bilionários. Aí sim. Agora, do mensalão, como se fala, do mensalão do PT, do mensalão até do PSDB. E bem em Minas também, que se falou muito. De Minas também, de Minas, lá com o ex-senador, né, Eduardo Azeredo, ex-governador e hoje deputado federal, também alvo de investigação semelhante no Supremo Tribunal Federal. Será que esses esquemas de corrupção política, de compra de votos, são bilionários? Eu quero ver os esquemas bilionários também punidos. Isso eu espero de ver, que a justiça brasileira, que as instituições dessa república se debrucem dentro desses esquemas bilionários de corrupção. O do Mensalão andou rapidamente, numa velocidade, né, extremada. Quer dizer, vamos explicar, né, doutor? Velocidade para nós que sabemos da morosidade da justiça em geral, porque para o público o Mensalão é de 2005, nós estamos em 2013. Sim. 8 anos, para o povo é uma eternidade. Para quem milita na justiça, infelizmente, a gente sabe que 8 anos às vezes não é nada. Não é nada. Eu digo a velocidade quanto à instrução e julgamento. Agora mesmo nós nos deparamos, nessa semana, com um caso aqui na Prefeitura de São Paulo, que foi a corrupção envolvendo a negociação e redução de ISS das empresas construtoras, de grandes empresas empreiteiras, com interesses de dívidas fiscais, de terem essas dívidas reduzidas por um grupo de funcionários de carreira dentro da Prefeitura. Ora, se executa uma operação e se prende os corruptos.
E os corruptores? Cadê a prisão dos corruptores? Inclusive, Porque hoje na internet parece que uma das empresas já assumiu, né? Que participou, que teve que participar do esquema de propina, de corrupção, e é uma empresa particular. Então parece que no final as pessoas já que são obrigadas a serem corruptas, a serem os corruptores. Então essa história da corrupção dos corruptores é muito, até fala assim, olha, deputado, o senhor foi a primeira autoridade no Brasil a prender um corruptor de grande estirpe, né, de grandes plumagens, como foi o banqueiro Daniel Dantas, né, porque o que nós vemos agora, no caso da prefeitura, é que prenderam os corruptos, os funcionários, a raia miúda, e eu faço até um paralelo, quando fala assim, será que na cadeia pública, nas penitenciárias, tem bandidos perigosos? Tem bandidos que realmente ameaçam o Estado, a estabilidade democrática da República? Será que os que ameaçam essa estabilidade da República, será que estão nas penitenciárias públicas? Se o senhor fizer um censo, vai estar lá pobre, negro, desempregado, desassistido, pessoas analfabetas e semi-analfabetas. Grande maioria. Se quem está nos assistindo agora, se eu sair daqui do seu programa e for em qualquer penitenciário, eu vou ver uma massa no sistema penitenciário de pessoas humildes muito pobres. São violentas no seu dia a dia, são vítimas desse sistema corrupto que corrói as instituições e corrói o dinheiro público. Será que, aí eu faço um questionamento para o senhor avaliar, será que o perigo está dentro das cadeias ou está fora das cadeias? O nosso telespectador tem que ponderar. E eu gostaria já de abrir um parênteses, foi citado o nome de um banqueiro aqui, Daniel Dantas, que ainda a sentença contra ele não transitou em julgado. Então, para nosso compromisso com a verdade e com a imparcialidade, se ele ou algum representante dele quiser fazer uso do nosso programa para dar a sua versão dos fatos, vai ter exatamente o mesmo tempo que o doutor Protógenes está tendo aqui para expor a opinião dele. Então, se alguém quiser fazer uso, não precisa pedir direito de resposta, nada disso. É só ligar para cá, vai participar do nosso programa e vai ter a oportunidade de se defender do que o doutor Protógenes está alegando aqui e que está comprovado em processo e ainda não existe nenhuma condenação. Doutor, o senhor falou num ponto muito importante. Nós que já acompanhamos aí a área do direito há algum tempo, militamos na área criminal, o senhor falou do processo de inteligência da Polícia Federal, que, na minha opinião, foi o grande diferencial da polícia nos últimos anos. Que antigamente investir em polícia, o que era? Põe mais arma, viatura, cara armado até os dentes, e corre atrás disso e daquilo, mas não havia esse processo de inteligência, que é um processo, assim, vamos dizer, de bastidores, que a população, assim, a curto prazo não enxerga, mas que médio a longo prazo está aparecendo. Como nasceu esse processo de inteligência na Polícia Federal? O processo de inteligência, né, no Estado brasileiro já existe há muitos anos, né? Na polícia, evidentemente, nasce o serviço de inteligência junto com a própria criação da instituição, que era o Serviço Federal de Segurança Pública, né? Então, depois já a Polícia Federal, já na década de 70, né, Departamento de Polícia Federal, e a partir dali já existia um trabalho ainda muito pequeno, né, de inteligência, muito interligado ao antigo SNI. O nosso trabalho de inteligência, éramos muito interligados ao Serviço Nacional de Inteligência. E quem dirigia esse trabalho na época era o general Goberido Couto Silva. E a partir daí esse serviço se tornou uma coordenação dentro do órgão, como coordenação de inteligência, que era o CI. Eu entrei na época do CI na polícia, na década de 90 era o CI. Mas o senhor não acha que nesses últimos 15 anos teve um investimento mais pesado, ou pelo menos para a população pareceu que a inteligência estava funcionando mais? Sim, já os investimentos, os maiores investimentos que a Polícia Federal teve aí nos últimos 20 anos, o maior investimento foi na época do governo Lula. O governo Lula deu assim uma autonomia maior para a Polícia Federal, compra de equipamentos, melhores condições de salário. Na época, eu entrei numa Polícia Federal que estava 10 anos sem concurso público, na época do governo do PSDB.
Então, 10 anos sem concurso público, fez um concurso para poucas vagas, e eu me recordo que quando eu cheguei em São Paulo, era uma sala para 5 delegados de Polícia Federal na sala. Uma pequena sala de 12 metros quadrados, nós sentávamos um de frente para o outro, não tinha computador, era um cartório só, era um escrivão para os 5 delegados, né? Então era uma penúria muito grande, a ponto até de cada colega comprar o seu próprio equipamento para poder ajudar no serviço da Polícia Federal. Gasolina nós pagávamos do próprio bolso, se bem que não mudou muito, né? Se bem que assim, não, ainda há o esforço dos próprios colegas em fazer essas grandes operações, porque o próprio órgão ainda ele não consegue atender às demandas, né, os avanços tecnológicos que tem hoje da criminalidade organizada. Então, muitas das vezes, o trabalho sai com esforço pessoal nosso. Desde viatura que acaba a gasolina, nós temos que colocar o combustível do próprio bolso, sem ter ressarcimento para isso. Ainda acontece? Acontece. Agora mesmo, recentemente, eu estive em São Félix do Xingu, lá na comissão externa da Câmara dos Deputados, para investigar esses possíveis assassinatos de trabalhadores rurais na fazenda do banqueiro Daniel Dantas, e nós chegamos em Marabá e de Marabá até São Félix do Xingu fomos de viatura, tinham 2 equipes, uma da Polícia Militar, uma da Polícia Federal. Da Polícia Federal eram 2 viaturas, né? E com 2 equipes de colegas, e quando chegou em São Félix, os colegas falaram, chefe, não tem dinheiro para gasolina, a gasolina acabou. Eu falei, então vamos fazer uma vaquinha aí, vamos colocar gasolina, porque a gente tem que voltar, né? Então, embora as viaturas muito mais novas, enfim, mas isso ainda acontece, mas não na proporção do que era no passado, que não tinha absolutamente nada. Então hoje, com o governo Lula, nós tivemos sedes novas da Polícia Federal, a sede mesmo da Polícia Federal aqui em São Paulo, é justamente já feita a obra, enfim, inaugurada na gestão do presidente Lula, e várias outras unidades novas da Polícia Federal. Mas ainda falta muito, falta a reestruturação da Polícia Federal. Nós tivemos uma época de ouro, que foi exatamente até 2008, quando nós tínhamos uma liberdade para produzir grandes trabalhos, recuperar grandes volumes de dinheiro público para o país, prender grandes figurões dessa república, grandes ladrões dessa república, mas infelizmente a partir de 2008 aí houve um arrefecimento, uma diminuição nessas operações, uma pressão política muito grande, de vários interesses. Eu não vou aqui nominar de onde vêm essas pressões, porque eu não estou lá dentro do órgão para identificar, mas eu tenho ouvido muitas reclamações de delegados, de agentes, falando que a situação interna na Polícia Federal é uma situação complicada, uma situação conflituosa entre agentes da Polícia Federal, entre delegados da Polícia Federal, entre peritos, entre administrativos, porque não existe um plano de reestruturação dos cargos dentro da Polícia Federal, um plano que delimite a competência e a atribuição dos integrantes da Polícia Federal. E internamente nós ficamos muito desprestigiados, nós estamos sendo mais cobrados e menos atendidos nos nossos direitos, né? Nós conversávamos agora há pouco, doutor, o senhor falou sobre o combate ao crack. Como isso está sendo desenvolvido pela Câmara? O senhor faz parte de alguma comissão? Sim, eu saí em 2011, eu me elegi deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, e aí eu passei a tentar dar continuidade àquele trabalho que eu fazia na Polícia Federal, que era o combate à corrupção, era a bandeira nossa dentro da Polícia Federal, a maior bandeira que nós tínhamos. E eu, logo que eu cheguei na Câmara, eu propus um projeto de lei número 21 de 2011, foi tombado com o número 21, projeto de lei número 21 de 2011, que aumenta os crimes da pena de corrupção. A pena para os crimes de corrupção é elevado a 30 anos de cadeia para corruptos e corruptores. A partir daí, também eu vi a necessidade de fiscalizar e controlar o dinheiro público que estava sendo empregado no combate ao crack. Porque aqui na minha cidade eu não via, na nossa cidade de São Paulo,
eu não vi a diminuição do consumo de crack na cidade, e nem em bairros, nem em outros municípios, né? E eu fiz a necessidade de criar um instrumento dentro da Câmara, um processo de fiscalização e controle, que é uma PFC, para fiscalizar esse recurso. Aliado a isso, eu criei nesse ano, coletei assinaturas e nós criamos a Frente Mista Parlamentar de Combate ao Crack, que é a frente do Congresso Nacional de Combate ao Crack, e é a maior frente de toda a história do Congresso, ou seja, ela representa os 513 deputados e 81 senadores. É uma frente muito bem construída, um trabalho muito bem elaborado. Eu tenho como vice-presidente o ex-presidente da República e ex-presidente do Senado, José Sarney, que é um quadro de peso na política brasileira, ou seja, que tem um poder de articulação muito grande, né, dentro do governo, dentro da base aliada, até na oposição. E tem várias outras figuras que são da mesa diretora dessa frente. O vice-presidente é um ex-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Mato Grosso, o deputado Fábio Trade, que vem a ser o presidente da Comissão de Reforma no Código de Processo Civil, um deputado muito preparado. E o secretário-geral da frente é o ex-procurador da República, senador Pedro Taques, que é um colega, né, de um histórico de vida profissional muito importante no combate ao crime organizado, um colega que fez trabalhos semelhantes ao que nós fizemos aqui em São Paulo. E vários outros senadores e deputados coordenam essa frente, são coordenadores temáticos, como o senador Cristóvão Buarque, que coordena a parte de educação em nível nacional, o senador Collor está na frente, o senador Pedro Simon também está na frente, enfim, todos aqueles senadores antigos, né, importantes, né, Álvaro Dias, estão na frente, assim como os antigos deputados também, de mais de um mandato. O ex-presidente, o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, é integrante da frente, o deputado Miro Teixeira, enfim. Mas o senhor falou do investimento. Se falava muito que o investimento era pouco, mas pelo que o senhor está falando, não, acho que ele é mal aplicado, é isso? O que ocorreu nesse trabalho, o que ocorre nesse trabalho, a frente parlamentar, ela tem o objetivo de fiscalizar e controlar esses recursos e flexibilizar o Plano Nacional de Combate ao Crack, que foi criado pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro de 2012. Um plano muito bem estruturado, muito bem elaborado, mas que ele ainda é engessado quanto à sua execução. E a frente vem tentando flexibilizar esse plano. É um valor expressivo para o tamanho do problema que nós temos, ou seja, a presidenta Dilma é uma presidenta que ela tem um senso de responsabilidade pública elevado, e ela disponibilizou para combater o crack no Brasil 4 bilhões de reais. Então, e esses 4 bilhões de reais está custando a chegar nas cidades. Mas pela burocracia? Pela burocracia, sim, pela burocracia. O próprio Estado de São Paulo, ele recebeu no ano de 2012 algo em torno de 30 milhões de reais, ou seja, valor muito pouco. As necessidades que nós temos de prevenção e de recuperar o dependente químico de crack estão nas ruas da cidade de São Paulo. É uma epidemia, né? É uma pandemia, né? Porque já atinge não só as principais capitais do país, como as cidades do interior do estado. Nossa cidade de São Paulo, 645 cidades, nós temos notícia. E eu já comprovei, que eu já visitei mais de 300 cidades aqui no estado de São Paulo, eu já comprovei a existência de focos de cracolândia nas cidades do interior do estado de São Paulo, principalmente na região de cana, né, que tem o cultivo da cana, de colheita de cana, da laranja. Então é preocupante, é preocupante. O governador Geraldo Alckmin vem se esforçando muito, junto com o governo federal. Isso é um ponto muito positivo do nosso governador, porque embora ele sendo do PSDB, mas quando se trata desse flagelo social que está ceifando as vidas das nossas crianças, da nossa juventude e até dos idosos também, o governador Geraldo Alckmin tem tido uma responsabilidade muito grande, uma preocupação muito grande nesse tema. E nesse tema é um tema suprapartidário, né? Eu mesmo sou da base do governo, dialogo praticamente quase toda semana com integrantes do governo do estado de São Paulo,
eu já tive reunido com o secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, que disponibilizou toda a estrutura do governo do Estado de São Paulo, todo o plano que o Estado tem, que o governador tem no combate ao crack. E o governador registra isso aqui, eu mesmo já presenciei alguns relatórios e visita deles em Cracolândia, e de forma inesperada, né? Então, isso é um ponto positivo para nós, enquanto integrantes da Frente Parlamentar de Combate ao Crack, que está, nesse momento, desenvolvendo um trabalho aqui em São Paulo, neste ano de 2013, e esse trabalho vai se estender até 2014. Estamos interagindo não só com o governo do Estado, como os prefeitos das cidades onde tem os problemas também. E o objetivo é liberação desses recursos e auxiliar na execução dos planos municipais e no plano estadual de combate ao crack, ou seja, prevenindo que as crianças nas escolas não sejam aliciadas a consumir crack e também retirando os dependentes químicos das ruas e levando a tratamento ambulatorial ou a internação voluntária ou internação involuntária, de acordo com o que for dialogado com as famílias, e também tratando das famílias dos dependentes químicos, porque os familiares não sabem como lidar com esse problema em casa, né? Então, é um tema que tem trazido muita preocupação para nós, enquanto parlamentares. Nós temos visto esse flagelo atingir as faixas etárias das mais diversas. A última mesmo, eu cheguei a presenciar uma menina de 8 anos, uma menininha de 8 anos, de uma escola pública municipal que foi aliciada lá da cidade de Barretos, e ela estava num centro de recuperação, tentando, né, se recuperar, enfim. Existem casos até com idade menor, viu, deputado? Aqui em São Paulo nós tivemos notícia aí de meninos, crianças, né, com 6 anos de idade. Então a faixa etária ela tem diminuído, né? E isso cria uma preocupação muito grande. E o custo social disso, não falo nem do custo financeiro, porque o custo financeiro foi muito bem colocado pela presidenta Dilma, né? Falava-se, poxa, mas é muito dinheiro. Não, mas a presidenta ela teve uma visão social, nacional e da gravidade do problema. Por isso é que ela disponibilizou esses 4 bilhões para atender aos 27 estados e aos mais de 5 mil municípios. E o valor desse recurso para cada projeto que o município apresente, que o prefeito apresente ou que o governador apresente, é do tamanho do problema da sua cidade. Não há limitador, né? Então, se aqui em São Paulo nós temos aí algo em torno de mais de 20 mil usuários de crack, nós temos que ter um plano no estado de São Paulo destinado a isso, né, com recursos compatíveis a que eu venha a... Também não adianta pôr uma coisa paliativa ali, porque você vai resolver temporariamente e volta. Não, é verdade. Agora, o esforço, nesse tema eu estou muito satisfeito que o esforço está sendo grande, tanto do governo do Estado de São Paulo, quanto do prefeito Haddad, Fernando Haddad. Eu mesmo me reuni com a vice-prefeita Nádia Campião, que é do meu partido, colocando os projetos de combate ao crack na cidade de São Paulo, e a prefeita Nádia Campião, que tem uma experiência administrativa muito grande, já tinha sido secretária municipal, prontamente atendeu as demandas que nós apresentamos e tem tido uma articulação muito forte dentro da prefeitura, onde na semana passada, o prefeito Fernando Haddad, exemplo do governador Geraldo Alckmin, também visitou uma Cracolândia, né? A gente fica satisfeito, né, como cidadão, como brasileiro, de escutar que realmente está acontecendo alguma coisa planejada e de peso para tentar se resolver essa pandemia, como o senhor falou, que é o crack. Deputado, nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor, a atenção de ter atendido o nosso convite e colocar à sua disposição nossas câmeras, algo que eu não perguntei, algo que o senhor queira acrescentar. Eu quero só deixar registrado que nesse tema de combate ao crack, as igrejas evangélicas, também a Igreja Católica, têm tido um papel muito importante, mais até do que os tratamentos ambulatoriais, clínicos, convencionais, onde nós temos tido um resultado maior. Isso eu estou lhe dizendo
porque eu estou presenciando e tenho esses dados estatísticos em que nós estamos elaborando um relatório final, né, um relatório parcial, aliás, desse ano. E as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, elas têm tido um papel muito grande com a ressocialização, a reinclusão, o acolhimento desse dependente químico nas comunidades terapêuticas com viés religioso. Onde tem a palavra de Deus, onde tem Cristo presente, nós temos sentido assim um resultado muito positivo. Às vezes as pessoas podem até duvidar que é uma oportunidade que a igreja evangélica está tendo. Gente, eu acho que não tem que ser esse olhar. Acho que o olhar é de isenção, o olhar é de acolhimento, o olhar é de união. Tanto a igreja evangélica tem o seu papel importante, como a igreja católica nesse tema, tem o lar do Frei Francisco lá em Jaci, importantíssimo, um trabalho primoroso, de aproximadamente poucos anos, não tem nem 20 anos, lá na cidade de Jaci. Eu estive lá e eu presenciei o poder que é de Deus presente, você tendo ali aquele viés religioso, complementando todas aquelas ações clínicas necessárias para acolher o dependente químico de crack e outras drogas. Então, parabéns. Isso eu posso testemunhar, eu sou missionário aqui da Igreja Mundial e nós atendemos as pessoas, as famílias que têm esse problema e graças a Deus, Deus tem usado a vida do nosso apóstolo, da igreja, para libertar essas pessoas desse vício. Deputado, muito obrigado por o senhor atender o nosso convite, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.